Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Bom, gente, eu ia fazer um vídeo falando sobre a quadratura de Marte e Plutão, tá? Que é um evento aí que assusta, tá? Quem conhece astrologia. Ele se dá entre 22 e 27 de maio, mas eu me deparei com uma coisa aqui muito interessante, que vai muito além dessa quadratura em si. Que na verdade é o seguinte, são mais dois outros eventos envolvendo esses dois astros, que é uma oposição, tá? E mais uma quadratura que vai se dar no ano que vem, entre Marte e Plutão. Um dia antes das eleições no Brasil. E é uma quadratura muito mais sinistra, tá, do que essa que a gente vai ter agora, que vai se dar em setembro do ano que vem. E claro que a próxima oposição ela vai se dar um dia antes das eleições, então ela vai afetar as eleições, e essa outra quadratura ela vai ser em setembro do ano que vem, então ela vai cair no colo do próximo presidente. O próximo presidente, quem quer que seja, pode vir a ter problemas, tá? Por causa dessa quadratura. Então eu me revi aqui, decidi fazer um vídeo aqui um pouco mais completo, porém mais complexo, tá? Falando desses três eventos. Só que o problema é o seguinte, pode ser que venha politizar aí um pouco, né, o tema. Por isso, assim, de cara, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não tenho posicionamento ideológico com relação à política, ok? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, tá? Eu sou apenas um cidadão brasileiro, patriota, e como astrólogo eu vou apresentar aqui apenas dados astrológicos, tá? Simbólicos, são simbolismos que eu vi no mapa do Brasil. E eu espero então que vocês entendam essa minha posição de neutralidade, por favor. O que eu faço aqui é apenas astrologia, nada mais, é simbolismo astrológico. Eu não vou fazer também nenhuma previsão astrológica, tá? Não é isso. Para fazer previsão eu precisaria de outros mapas. Precisaria de mapas do Lula, de outros candidatos, precisaria de usar outras técnicas astrológicas que eu não vou usar aqui, não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer uma análise superficial dos posicionamentos entre Marte e Plutão, basicamente. É uma análise superficial, porém profunda, ok? Mais um ponto importante que é bom explicar sobre Marte, que é o seguinte: Marte, gente, ele aperta o botão, tá? Ele só faz isso. Saturno, que é o senhor do karma, ele ordena. Plutão, que é o que é o deus do mundo dos mortos, ele sim executa, tá? Plutão é a bomba que explode e dizima, tá? Ela leva lá para o seu reino de morte as almas que são escolhidas para partirem ali naquele evento. Marte só faz apertar o botão, ok? Isso é simbólico, tá? E isso a gente vê muito em processos que envolvem guerras ou catástrofes naturais. Então, quando nós estamos falando de uma quadratura, tá? Ou uma oposição entre Marte e Plutão, isso não significa que o evento em questão ele se dê no próprio dia, no mesmo dia, tá? Normalmente esses eventos eles se dão após o trânsito, muitas vezes até meses depois, tá? Do posicionamento. O ponto onde Marte aperta o botão que eu falei, que é o dia de uma quadratura, o dia de uma oposição, ele fica marcado no mapa, tá? E tempos depois ele é acionado por outros planetas que passarem por ali ou que fizerem algum aspecto com aquele ponto, tá? Então esses planetas, de acordo com a sua relação com o mapa num todo, é que vão definir o que vai acontecer, levando em conta as energias de Marte e de Plutão, tá? Onde eles estão. Por isso eu decidi falar então não somente dessa quadratura agora do dia 27, que seria um vídeo aí muito genérico, né? E então eu vou fazer uma análise mais completa que abrange os três eventos. Essa quadratura, depois uma oposição um dia antes da eleição e mais uma quadratura mais terrível ainda que vai ser no ano que vem, em setembro do ano que vem.
Gente, mais um pontozinho crítico aqui que eu quero explicar é para aquelas pessoas que não conhecem astrologia, tá? E que de repente são céticas aí com relação, né? A astrologia que me costumam às vezes me questionar o seguinte, elas dizem: eu não acredito que um planeta possa influenciar minha vida, eu não acredito que Plutão, sendo tão distante, tão pequeno, ele possa causar algum efeito na minha vida. Gente, isso não existe, tá? Planeta nenhum influencia a nossa vida. Na astrologia, a lógica é outra, mas eu vou explicar isso num outro vídeo, ok? Eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona esse simbolismo astrológico que envolve os planetas, tá? Mas tenham em mente isso, tá? Fisicamente, planeta nenhum influencia a nossa vida. A Lua influencia um pouco fisicamente, que ela influencia até as marés, né? Mas é só a Lua, tá? Com outros planetas, isso não acontece. Depois eu faço um vídeo explicando exatamente esse ponto. Bom, voltemos. Astrologicamente, a quadratura Marte-Plutão, ela costuma ser associada a explosões emocionais, confrontos de poder, compulsões, crises, necessidade de transformações profundas e eventos intensos tanto no pessoal quanto no coletivo. Plutão ele está em Aquário, que é o signo das massas, o signo dos movimentos sociais e coletivos. E todos esses temas estão em crise atualmente e pelos próximos 20 anos, que é o período em que Plutão permanecerá em Aquário. Plutão ele faz quadratura com Marte em Touro, valores, está gerando uma possível crise financeira, ou melhor, envolvendo Plutão, que simboliza sombras, ele trará à luz as sombras do mundo político e do sistema financeiro. Áries, regido por Marte, tem Saturno, que simboliza atrasos e responsabilidade. Agora, no seu lado negativo, ele pode simbolizar a falta de responsabilidade. E Netuno, que rege a nebulosidade e a ilusão. E mais um Quirón, que está muito próximo de Marte, que potencializa a ferida nos sistemas político e financeiro. Netuno em Áries quadra Vênus, regente de Touro e assim do dinheiro, em Câncer, que simboliza a população, mostrando a possibilidade de ataques do poder político e financeiro contra os interesses do povo. É o que nós estamos vendo aí nos noticiários, como o caso do Banco Master, por exemplo, né? Não estou falando nenhuma besteira. As sombras do poder financeiro e governamental atacando os valores populares, onde já temos um Saturno, aliás, no mapa natal do Brasil em Áries, que é princípio de ação. E esse Saturno atrasa por si só esses assuntos de Áries, tá? Vejam aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. Esse é o mapa do Brasil, tá? O mapa da Proclamação da República. E por que eu escolhi ele? Porque ele é o mapa mais comumente utilizado pelos astrólogos, tá? É o mapa mais confiável para previsões. Vocês viram antes o mapa do trânsito, né? Desse trânsito de Plutão, né? E dessa quadratura de Plutão e Marte no dia 27. Vamos agora então sobrepor o mapa do trânsito sobre o mapa do Brasil. Plutão ele cai na casa 11 do Brasil. E o que é a casa 11? A casa 11 ela representa os poderes, tá? O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, os partidos políticos, movimentos sociais, organizações coletivas. Plutão aqui mexe com as estruturas de poder, onde o Brasil já tem Urano no seu mapa natal, que naturalmente provoca crises, tende a provocar crises, tá? Naturalmente nesses locais, onde conspirações tradicionalmente são tramadas no meio político. Plutão está em Aquário, o signo da coletividade, logo tramas secretas e ocultas estão sendo tecidas contra a população e trazidas à luz pelo poder de Plutão, que revela o que está oculto. Só que Plutão está muito próximo da casa 12,
o que já traz assuntos de casa 12, assuntos como conspirações, serviços de inteligência, assuntos secretos, inimigos ocultos, bastidores bastidores do poder e até prisões. A casa 12 simboliza também, tá, a possibilidade de prisões, ok? Ambientes de prisões. A casa 12 é a casa dos processos invisíveis, processos que atuam por detrás dos acontecimentos, os bastidores do poder. Marte está na casa 3, que representa a imprensa, a mídia e a internet. Em Touro, que simboliza valores e, portanto, dinheiro, trazendo as sombras de Plutão para essas áreas. Gente, basta ver os noticiários envolvendo as questões aí de poder oculto das instituições vindo à tona, né, corrupção, todas essas questões que a gente tem um parâmetro do que está acontecendo, do que eu estou falando aqui. A casa 2 do Brasil, regida por Touro, que simboliza dinheiro, corta em Áries, onde temos o Plutão natal do Brasil, o que também já traz naturalmente crises, tá, para esse setor. E no momento nós temos Netuno, que simboliza névoa e ilusão, que está em conjunção com esse Plutão, e ainda em conjunção a Saturno, que por si só também traz crises envolvendo responsabilidade ou, como eu disse antes, a falta dela. O que nos mostra que na área financeira o Brasil ele passa por uma crise de identidade, Áries, e de falta de responsabilidade dos governantes, Saturno, gerando crises de confiança no setor financeiro com processos ilícitos feitos nas sombras, Plutão. O regente da casa 2, valores de dinheiro, que é Touro, está na casa 3 do Brasil, que rege os processos de comunicação. E aí nós temos Marte em trânsito, mostrando conflitos nos processos de comunicação e notícias. Marte está em conjunção com o Saturno natal do Brasil. Em se tratando da casa 3, que é comunicação, há aqui uma espécie de tendência em querer trazer para a população notícias enganosas relativas a finanças, pois Marte, que rege Áries, está na casa 2, dinheiro, sem esquecer que o Saturno natal do Brasil rege também Aquário, tá? Onde está Plutão, que rege Escorpião, junto com o próprio Marte, também regente de Escorpião. Marte e Plutão regem Escorpião. Então as energias de Escorpião, normalmente envolvendo segredos e traições, são energias que podem ser lançadas nas mídias na tentativa de manipular as massas. Todas essas energias ainda convergem para a casa 4, que representa o território nacional. Na casa 4, no mapa do Brasil, nós temos a Lua, que rege a própria casa 4, a população, e que está então ali domiciliada, ela está na sua própria casa. No mapa de trânsito, nós temos o Sol, que representa a identidade do povo e também os seus governantes, Urano, que representa crises e abalos, e Mercúrio, que rege as comunicações e é regente da casa 3. Por isso, as energias das casas 3 e casa 4, elas se misturam dentro da casa 4, tá? O território nacional, o próprio povo. Uma grande crise abala as estruturas do país na casa 4. Além de representar o povo, ela também representa desfechos finais, finalizações de eventos, e é mais ou menos o que nós estamos aí vendo no momento, né? O círculo se fechando contra políticos, empresários e até um banqueiro, né? Que tem agido nas sombras durante muitos anos, e isso é revelado por Plutão em Aquário. Essa é a situação atual. Vamos ver agora o mapa de oposição entre Marte e Plutão, que se dará no dia 3 de outubro, um dia antes das eleições. As eleições serão no dia 4 de outubro, mas o mapa com essa oposição entre Marte e Plutão, ele se dá no dia 3. As eleições, elas tendem a ser bem tensas, tá? O mapa das eleições no Brasil é bastante crítico, na verdade. Plutão em Aquário, coletividade e também poderes institucionais, ele estará em oposição a Marte, que representa conflitos e confrontos, em Leão, signo que representa os chefes de Estado.
o que pode indicar uma ação oculta contra o governo, contra o próprio presidente atual até. Essa oposição faz também quadratura com Vênus, que é dinheiro, e Mercúrio, que é comunicação, em Escorpião, sombras e traições. Na casa 9, onde no mapa do Brasil já temos Marte, que rege o próprio Escorpião, o que adiciona muito mais tensão ao processo eleitoral. Falamos da casa 9, que simboliza o judiciário e as relações internacionais, o que pode levar a crises envolvendo esses setores da sociedade. Temos uma outra grande tensão envolvendo o Sol, que é o governante, ou o governo como instituição, na casa 8, que representa a dívida pública, impostos, crises nacionais, Banco Central e o dinheiro dos outros países. Em Libra, que simboliza diplomacia, mas que aqui pode ficar aí meio que desequilibrado e nada diplomático, tá? Onde está o Sol. O Sol está em oposição a Saturno, instituições, responsabilidade social e crises econômicas. Na casa 2, que são finanças nacionais. E os dois fazendo quadratura, que é um aspecto tenso, com a Lua, que simboliza o povo, em Câncer, que simboliza o território nacional. Na casa 5, que simboliza artes, cinema, lazer, juventude e jogos de azar. Mostrando que pode-se tentar distrair o povo com questões cotidianas e de lazer para tentar tirar a atenção e o foco de questões políticas. Vejam aí, por exemplo, a questão das bets, né? A bets é um jogo, tem tudo a ver com a casa 5, né? Então são processos aí que podem às vezes ser utilizados para tentar distrair, né, a atenção do povo. Aqui a Lua pode indicar também que os jovens podem ter uma participação crucial nesse processo eleitoral, pois a casa 5 simboliza também a juventude. As eleições, elas serão tensas e não será pouca tensão, tá? Será tensão extrema. Uma vez que o novo presidente já eleito, vamos ver como será a energia desse governo no próximo encontro entre Marte e Plutão, quando Marte não mais estará em Câncer, que é um signo light, tá? Mas em Escorpião, signo regido por Marte e Plutão, pelo próprio Marte e por Plutão. E um signo extremamente perigoso, tá? Escorpião é muito temido na astrologia, pois ele envolve, entre outras coisas, processos de crises e traição. O próximo governante, já no exercício do seu poder, ele pode ter graves problemas no final de 2027, quando teremos um posicionamento pesadíssimo, astrologicamente, que é Marte em trânsito pela casa 9 do Brasil, casa que representa o judiciário, onde já está o Marte natal do Brasil, então os dois vão fazer um alinhamento, e isso pode gerar alguma crise muito grave envolvendo leis e constituição, relações internacionais e até mesmo instituições religiosas, que é um outro assunto de casa 9. Esse é um ponto, eu diria, extremamente crítico e preocupante. Marte em conjunção com ele mesmo, o Marte em trânsito, em conjunção ao Marte natal em Escorpião, que é o signo que ele rege, tá? E que simboliza crises, traição e até mesmo morte, tá? Morte física ou morte como renascimento, e fazendo quadratura com Plutão, que também rege Escorpião, mas que está lá em Aquário. Isso pode gerar uma crise aí de grandes proporções, tá? A quadratura atual é com Marte em Câncer, e Câncer é muito mais leve, né? Agora, essa de setembro de 2027 será em Escorpião, signo já extremamente pesado e regido pelo próprio Marte, como eu disse. E não nos esqueçamos pelo próprio Plutão também, tá? E Marte, então, vai estar domiciliado e duplo, né? São dois Martes ali, é Marte com Marte, domiciliados dentro do próprio signo, em quadratura com o outro regente, que é Plutão. Outro ponto interessante aqui é que Escorpião simboliza também o sexo, tá? E Marte simboliza também o sexo, mas violência. Nesse ponto, a gente pode ter processos envolvendo abuso sexual,
Tá? Então, nesse período pode acontecer de vir à tona mais desfechos, por exemplo, no caso do Jeffrey Epstein, nos Estados Unidos. Mas no Brasil pode provocar uma crise no próprio novo governo e ainda revoltas populares, como veremos na outra quadratura que eu já vou mostrar. São duas quadraturas. E pode ter também um desfecho aí no caso do Saul Klein, tá? É mais uma possibilidade, que também envolvia a questão de abusos sexuais, né? Então, essa movimentação ela pode trazer novas revelações, aí algum desfecho, tanto no caso Epstein nos Estados Unidos, quanto do Saul Klein no Brasil. Claro que para ver com mais assertividade, com mais certeza, eu teria que ver o mapa do Saul Klein para ter mais informações, né? Mas eu não tenho, e nem vou atrás, eu nem vou fazer o mapa dele, não é o que está em questão aqui, tá? Assim, de uma maneira geral, né, de uma maneira coletiva, pode ser que esses casos sejam afetados por essa quadratura. Bom, rezar para que tudo isso seja simbolismo astrológico, né, o que realmente pode ser, tá, porque lembrem-se que eu digo que a astrologia, ela não é fatalista, ela não é determinista. Ela não prevê o futuro exatamente, ela apenas desenha simbolismos, com simbolismo, né, possíveis cenários de eventos que podem ou não acontecer. Isso vai depender do quê? Vai depender do nosso livre-arbítrio aqui nessa análise, já num contexto mais coletivo. Outro ponto preocupante, que é a quadratura que eu acabei de citar. Urano, que simboliza revoltas, em trânsito em conjunção com a Lua, que é a opinião pública, na casa 4, regida pela própria Lua, e que simboliza o território nacional, em quadratura ao Sol, que representa o governo, que em trânsito está em conjunção ao Sol natal do Brasil, na casa 7, que representa diplomacia, alianças e relações internacionais, pode trazer crises que envolvam revolta popular. Casa 4, Urano na casa 4, tá? Seja quem quer que ganhe as eleições, tá? Quem quer que seja o novo presidente, gente, é hora dos governantes, não do presidente pessoalmente, mas de todo o conjunto, né, da governança, deles olharem mais para as necessidades do povo, tá? Ou eles podem vir a plantar a sua própria sepultura política, gerando revoltas populares ao longo do tempo, não agora exatamente. Isso já nos remete à energia de Plutão em Aquário, porque lembrem-se, a última vez que Plutão esteve em Aquário, ele gerou nada menos do que a Revolução Francesa, tá? Que é um assunto aí para outro vídeo, eu vou fazer mais um vídeo explicando melhor isso. Então, assim, isso dentro de um período de 20 anos, tá? Plutão entrou definitivamente em Aquário no dia 17 de novembro do ano passado. Então, no período de 20 anos, nós corremos o risco de ter algum evento parecido com a Revolução Francesa, tá? O povo pode, não só no Brasil, tá? No Brasil e no mundo também, ok? No Brasil pode voltar aquela coisa lá de o gigante acordou, o povo ir para as ruas e mover uma revolução aí de grandes proporções. Então aviso aí para os nossos políticos, tá? Independente de ser de esquerda, de direita, de centro, gente, cuidado, tomem cuidado, tá? Olhem mais para o seu povo, olhem mais para a população. Bom, gente, é isso. Eu acho que nada do que eu falei aqui está fora da caixinha aí, né, do que está acontecendo atualmente, né? É mais ou menos o que nós estamos vendo aí nos noticiários, nos acontecimentos. Mas vamos aguardar aí que as eleições elas sejam tranquilas, né? Elas serão tensas, tá? Serão eleições tensas, mas como foi a última, também foi também, né? Mas acabou aí saindo tudo mais ou menos bem, né? Então vamos esperar também que essas próximas eleições, apesar das tensões, que elas sejam tranquilas e que essa possível crise, se acontecer dessa nova quadratura de Marte-Plutão lá em 2027, que também não aconteça nada, né, de mais grave. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deixem o seu like, que vocês cliquem no sininho, né, para receber notificações, me sigam, né, no meu canal para me ajudar a fazer o canal a crescer, tá? Deixem suas dúvidas, tá, críticas nos comentários. Se quiser fazer o seu mapa astral comigo,
pode deixar também, tá, nos comentários, ou entrar em contato direto com o meu WhatsApp e a gente combina, certo? Espero então que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.